Nós estamos aqui no programa Pensamento em Marcha, do canal Pororoca Cabana, e nós trazemos nesse Pensamento em Marcha entrevista um companheiro de lutas muito antigas, tanto pelo processo de participação popular, como também dentro de um aspecto muito importante, que é o elemento da leitura. A leitura e o acesso ao livro enquanto uma atividade não somente lúdica, que possibilite com que as crianças, os jovens, né, tenham acesso a uma atividade tão importante como a leitura, mas a leitura também como um elemento fundamental da própria vida do cidadão brasileiro, do cidadão paraense, do cidadão de Belém. Nós estamos falando aqui com o Raimundo de Oliveira. O Raimundo é um militante expressivo das causas populares, e, em particular, do elemento de acesso da leitura à população. Ele coordena a biblioteca, nossa biblioteca do Guamá, e ele vai poder nos falar um pouco. Raimundo, é um prazer tu estar aqui contigo. Eu queria que tu te apresentasses, né, para falasse um pouco da tua militância, mas também da tua vida enquanto alguém que há muito tempo luta por essa causa. Raimundo, por favor. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, José Raimundo. Meu nome é Raimundo José, cara. Então, houve um trocadilho, não sei onde foi a combinação, viu? Mas eu estou no movimento desde o século passado, né? Eu sou da década de 60, sou de 67, sou filhote da ditadura militar. E vim morar aqui no bairro do Guamá. Na verdade, eu nasci no bairro do Guamá, fui expulso para a cremação, depois voltei para o Guamá. E quando eu estava na minha juventude, saindo da adolescência e indo para a juventude, o movimento social estava fervilhando, né? Primeiro eu entrei em centro comunitário, que era o Sebastião Mearim, e na discussão de uma antiga organização da cidade de Belém, chamada Comissão dos Bairros de Belém, eu tive acesso ao que era a biblioteca, né? A minha primeira ação dentro lá da biblioteca foi encher os braços com a coleção Primeiros Passos, porque eu queria entender o que estava acontecendo, né? Mas já tinha uma proximidade com o livro, né? O primeiro livro que eu li foi o Velho Testamento. Foi estranho, eu não sei por que isso, mas era leitura fantástica, sabe como é que é, né? Aquela coisa de derrubar muro com trombetas sempre me deixou um pouco fascinado. Eu li todo aquele livro, mas havia uma proximidade com o livro, né? Então, como pessoa pobre, eu trabalhei em casa de família e a patroa tinha muito livro. E lá eu já saí da Bíblia, eu já fui para Fernando Sabino, Frederico Forsyth, já fui lendo isso. E como eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu gastava dinheiro numa das coisas assim, fundamentais, gibi principalmente, né? Mas eu já ia podendo comprar os meus próprios livros. Mas eu ainda não era um militante da leitura. Eu era um militante social que acreditava que a qualidade de vida da nossa população ela era terrivelmente ruim, e a nossa primeira luta foi de melhorar a situação de existência das pessoas. A existência é entendida como espaço, um lugar, melhorar o lugar, ter acesso à saúde, à educação, e educação entendida como escola, né? Naquela época era isso, eu era aluno, no bairro do Guamá, na minha época, não tinha escola de nível médio. Eu tinha que andar lá por Orlando Bittar, daqui do Guamá, e andar lá para onde a Escola Técnica Estadual hoje, lá na Djalma Duque. Eu fazia esse negócio a pé, né? Isso aí é década de 80, né? 83, 84, 85. 85 eu participei da primeira eleição para prefeito depois da ditadura, né? E esse novo contato da vida ainda não me levou para a coisa de que a leitura era parte da estratégia dessa coisa da transformação. Eu ainda estava muito no aspecto de que nós estávamos lutando para ganhar o poder de Estado, né? E naquela época, como eu era muito, vamos dizer, sonhador, acreditava-se que bastava ganhar o Estado que a gente ia mudar o mundo, né? Depois de um certo tempo, já deu para compreender que não é assim. E o poder ele é mais do que o Estado. O poder também é a capacidade da população se organizar, se gerir e se propor com uma outra sociedade. E foi pensando assim que a leitura começou a ter maior importância, porque no lugar da gente discutir poder, nós passamos a discutir empoderamento, como
as pessoas, inclusive aquelas pessoas pelas quais a gente tinha lutado por asfalto, ponto-socorro e tudo, que estavam sendo expulsas do território onde elas lutaram para melhorar, né? Acabaram indo para outro, elas não estavam conseguindo levar a conquista delas. E trabalhando junto da biblioteca e lendo, mais uma vez, foi abrindo aquela perspectiva de você entender que o mundo ela não é um mundo só das nossas ideias, né? É um mundo que é casado com a realidade. E a realidade ela é dura para nós, né? Infelizmente, uma criança, a gente não pode dizer, toda criança vai conseguir ler. Não, toda criança não vai conseguir ler, principalmente se ela estiver passando fome. Mas se ela não estiver passando fome e não conseguir ler, provavelmente os filhos dela vão passar fome. Como resolve esse problema? Né? Então, esse problema dizia respeito ao corpo e à mente, mas só que a questão da mente, ela estava, principalmente na cidade de Belém do Pará, ela estava jogada para escanteio, tudo era muita instrução. Você ia para a escola, e eu estudei bastante, eu entrei na universidade, e uma das minhas percepções nesse sentido é que uma das características que acontecia quando nós saímos desse espaço de ler, que era a escola e a universidade, a nossa primeira ação não querer mais ler. Já acabei, acabou, não vou ler mais nada, vou vir aqui, agora eu já sei. E não era neste formato. Né? Então, mesmo começando em centro comunitário, eu fui atraído para o espaço cultural Nossa Biblioteca, que naquela época não era, né? Era só Nossa Biblioteca, e essa biblioteca ela fazia parte da articulação do movimento social daqui do bairro do Guamá, dos centros comunitários que eram da CBB. Como ainda era o final da década de 80, né, o meado e final da década de 80, eles ainda vão estar com muita influência da ditadura militar. Então, os centros comunitários eles não tinham como reunir escolas. Por quê? Porque eram espaços de um Estado autoritário, que não permitia. O lugar que tinha para fazer reunião era exatamente a biblioteca. E nessa coisa de muita gente entrar na reunião, acabaram detonando a bibliotecazinha. Mas desse detonar nasceu a ideia de que a gente precisava de um espaço maior. É aí que vai nascer um espaço que a gente chama de espaço cultural, né? Só que ele englobava a biblioteca. Então, a ideia, né, que é uma ideia que a gente defende até hoje, que o espaço onde estava o livro era um espaço também do teatro, era um espaço da dança, era um espaço do debate, era um espaço de tudo isso. Na verdade, a gente tem esse modelo de biblioteca em Belém do Pará, é o Centur. Só que ele é feito para quem tem dinheiro, não é feito para as periferias de Belém. Nas periferias de Belém não tem isso. Periferia de Belém não tem biblioteca, não tem teatro, não tem, né? Tá? Ou seja, aquilo que deveria construir, né, e desenvolver a capacidade intelectual, né, criativa das pessoas da periferia, não existem esses espaços. Existe a escola que recebe um currículo e a comunidade não discute o currículo. O currículo é imposto. Está aqui, você tem que estudar isso aqui, né? E como você se livra disso, se você não é um bom leitor? Como você vai perpassar isso? Né? Então, acabou colocando a pauta da necessidade de nós construirmos a cultura de leitura dentro da cidade. Então, o espaço cultural ele se torna um elemento disso. Né? O tempo foi passando, acabamos que nós, nessa nossa resistência, nos tornamos a biblioteca comunitária mais antiga do Brasil, em funcionamento. Né? E dessa luta também colocar a questão da cultura da leitura como uma pauta de transformação social. Nós queremos um povo que lê. Né? Assim como tem um povão que torce por Deixa eu te interromper. Oi? Deixa eu te interromper um pouco, só justamente para poder tratar um pouco essa questão que tu acabaste adentrando há pouco. Né? As lutas sociais, né, no Brasil, elas são lutas sociais, né, que são muito vinculadas a uma questão fundamental, que é o elemento da necessidade do próprio alimento, né? Seja na forma da chamada luta contra a carestia, que era um movimento muito forte nas décadas de 80, seja pela própria moradia, o caso da Comissão de Bairro de Belém, né, como tu colocaste, eu próprio também fui vice-presidente da CBB na época, né? E essas lutas, elas são lutas que estão muito vinculadas a uma determinada questão que é próprio de uma sociedade muito empobrecida. A leitura, curiosamente, ela acaba sendo vista como sendo alguma coisa do andar de cima, né? De uma forma muito negativa, como tu bem colocaste, né? A diferença entre o Centur, né, e o espaço cultural Nossa Biblioteca no Guamá. Então, essa coisa de ver a leitura como do andar de cima
está muito vinculado à nossa história, né? A história de um país onde há pouquíssimo tempo nós tínhamos escravidão, né? Infelizmente, nós vamos tratar um pouco disso ainda nesse papo, né? Nós parece que caminhamos para trás nesses últimos anos, né? Mas há pouquíssimo tempo, pessoas negras como nós eram tratados, eram escravos, né? Isso, obviamente, acabava levando, né, a uma condição na sociedade brasileira, que é a condição de olhar a leitura, olhar o livro, olhar a própria produção intelectual como sendo alguma coisa à parte da população. Aí eu queria que tu tratasse um pouco como é que a gente consegue romper com isso. Como é que a gente consegue fazer com que a leitura, né, como já em algum momento nós conversamos, se torne um direito universal, né, do brasileiro. Um direito universal, óbvio, da humanidade, mas, em particular, um direito universal do brasileiro. Todo brasileiro ter direito a ler pelo menos um livro a cada 2 meses, a ter até acesso à cultura também, mas também acesso ao livro. Como fazer isso? Eu queria que tu pudesse, de algum modo, tratar um pouco com a gente, né, essa questão. Olha, nós colocamos a situação da seguinte forma, né? Quando nós estamos dentro da biblioteca, nós estamos fazendo, na verdade, um movimento de resistência, porque biblioteca não é um equipamento público para as periferias da cidade. Ela não está colocada. Dizem que tem que ter nas escolas, a lei manda ter nas escolas, não tem nas escolas. Nas escolas tem sala de leitura e quando tem uma biblioteca é lugar de castigo. É mandar o aluno para lá, filho da coisa, vai para a biblioteca, né? Transforma a leitura em um instrumento de castigo. E a forma como também há discussão dentro da escola transforma a leitura num elemento de opressão. Né? Então, o que nós colocamos é que a escravidão não acabou, nós ainda estamos num contexto de escravidade. Qual é o contexto de escravidade? É o contexto de você olhar e ver que aqueles, né, essa elite política que está por aí, ela coloca a questão da construção do intelecto dos mais pobres como algo impossível. Ou seja, são incapazes, porque era a ideia da escravidão. E por ser incapazes, por que você vai investir muito dinheiro? Né? Então, as escolas são esculhambadas, não tem espaço, é espaço prisional, é espaço de violência, violência, não apenas a violência intelectual, mas também, o pessoal não percebe, a violência arquitetônica. As nossas escolas têm uma violência arquitetônica desgraçada, cara, que aqui no Guamá é assim. Então, nós ainda vivemos no contexto da escravidão pelo fato de você crer que os descendentes dos escravos eles são incapazes. E você incapaz não vai aprofundar o investimento. Por isso não tem biblioteca nos bairros. Você encontra, em bairros de periferia, você encontra delegacia, você encontra posto de saúde, mas a delegacia é para repressão. O posto de saúde é para botar o trabalhador em pé, porque o único direito que ele tem é o direito a existir. Ele não tem direito a ser. Tanto que é negado toda a parte de que o livro ele é também lazer. Essa face do livro ela é negada para o mais pobre. O livro não é lazer, o livro é apenas obrigação. E quem quer viver com obrigação? Essa era a discussão no final da escravidão. Trabalhar engrandece o ser humano, não o escravo. Não engrandecia. Leitura é obrigação. Ela engrandece, sim, mas ela é uma obrigação. Ela não é uma opção sua. Você tem que ir lá porque você é obrigado a ir. Né? Mas nem toda a dimensão que ela tem é colocada, porque a leitura ela é um instrumento de aperfeiçoamento da nossa capacidade de pensar. Quem lê se aperfeiçoa. Né? E quando eu falo aperfeiçoar, é aquela capacidade de você ter autocognição, de você enxergar, inclusive, você mesmo dentro do processo. E não viver só para fora, mas você também ter a capacidade de olhar para dentro. Geralmente as igrejas tomam isso, mas enquanto uma questão de pecado ou não pecado, não como uma prática intelectual. Por isso nós discutimos que nós precisamos fazer uma cultura popular de leitura, que tenha toda essa compreensão. É dever do Estado, é dever do Estado. Então nós vamos fazer os marcos legais, mas nós não vamos achar que é o Estado que vai fazer. É uma coisa que a sociedade vai obrigar o Estado a fazer, porque ele é um instrumento de democratização. Nós temos sabedoria na periferia, nós temos inteligência dentro da periferia.
Nós não temos os instrumentos que levam para um aperfeiçoamento autônomo. Isso nós não temos. E você lembra que você vai fazer isso. Essa autonomia do pensar, ela está diretamente ligada à sua liberdade de escolher o livro que você quer ler. Então, não tem o acesso, né? Não tem uma relação pacífica com o livro, né? Se cria uma relação obrigatória e nós passamos o melhor tempo da vida com essa relação ruim, que é dentro da escola, que é quando você está de primeira a quarta, depois do sexto ano até o nono ano, é no melhor momento dessa construção, né, do nosso arcabouço intelectual, que a leitura é posta para a grande maioria, a maioria absoluta dos nossos jovens, como algo impositivo. E isso precisa ser quebrado. Então, legal. E como a gente quebra isso? São instrumentos de visibilidade, de ressignificação, porque nós temos que fazer essa ressignificação, nós temos que conquistar as mentes para isso. São os marcos legais, por isso a gente quer criar um plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas, mas nós queremos convidar os sindicatos, as centrais sindicais, porque nós temos que propor todo mundo junto, trabalhando, junto das nossas categorias, com a classe trabalhadora, com os trabalhadores que educam nossos filhos, que são os professores, né? Essa é ressignificada a leitura, né? Dessa presença do livro dentro dos territórios onde os trabalhadores moram. A gente acredita, porque a coisa é muito simples, o escravo ele tem a corrente nas suas pernas e nas suas mãos. Se a corrente é de ouro, de prata e tal, não interessa, o problema é que ela é corrente, né? É que impede o movimento. A cabeça também tem seus movimentos impedidos, se ela não puder se desenvolver plenamente, cara. E quando você não lê, é a corrente da mente. Okay. Ela se torna essa corrente. O capitalismo, né, para poder dialogar um pouco com essas questões que tu colocas, né, o capitalismo, e em particular o capitalismo na chamada periferia capitalista, o caso do Brasil, ela estabelece uma relação que é uma relação quase que de usurpação do corpo do trabalhador, né? Então, os trabalhadores, em geral, as trabalhadoras, em geral, né, trabalham muito mais do que 40 horas, e mais do que isso, né? Hoje tu tens um sistema, que é o uso das chamadas plataformas, né, de trabalho, como o Uber, como outros, que acabam fazendo com que a própria vida privada do trabalhador, que seria justamente aquele momento, né, onde o trabalhador poderia ter acesso ao livro, poderia utilizar o livro como um elemento de ludismo, de diversão, de prazer, essas formas novas do capitalismo, novas entre aspas, né, porque o capitalismo, na verdade, ele se aperfeiçoa mantendo muito do que já houve, né? A própria escravidão, como tu bem colocaste, ela tem aí um processo longo de continuidade de diversas formas. Então, o capitalismo, portanto, né, ele é um sistema de usurpação do corpo, né? Provavelmente, só seria possível nós termos uma completa liberdade e transformar o trabalho naquilo que os gregos chamavam de poiesis, onde a própria significação da leitura seja um elemento dessa significação, né, da completitude do humano, nos seus diversos sentidos, né, no sentido do prazer, que é o elemento fundamental, né, somente rompendo com o capitalismo, né? Mas aí, Raimundo, né, aí a gente entraria já dentro de um debate que eu queria ter contigo. Nós, nos últimos anos, no Brasil, tivemos, ao invés de teres esse avanço, né, nós tivemos, na verdade, um retrocesso. Né? Nós temos, nos últimos anos, um processo de uma conjuntura extremamente ruim para o país. Tu tens um avanço de uma série de processos autoritários. Né? Nós temos, inclusive, agora, nesse 7 de setembro, né, que é um ponto importante, é fundamental que nós, que achamos que a leitura é fundamental, que a própria cultura tenha que ser um elemento do lazer e do prazer dos trabalhadores, eu acho que tem que ir para a rua, né? Entretanto, nós temos muita gente que vai para a rua no 7 de setembro, né, pelo retorno justamente da ditadura militar que tu há pouco falaste, que era um momento mais cruel da história brasileira e que tu em algum momento vivestes, né, mesmo como ainda uma criança, né, como jovem, né?
Como é que a gente pode alterar essa conjuntura? E como é que o ato da leitura e levar a leitura para a população mais jovem, para a população em geral, pode nos possibilitar uma ruptura com um momento tão ruim como esse? Olha, a primeira coisa, a nossa temporalidade de uma sociedade não perversa ainda não acabou. A nossa sociedade era perversa, está me entendendo? Você olha a geografia de um lugar como o bairro do Pomar, você não encontra dentro da casa das pessoas o espaço para o livro enquanto capital. Você encontra ele enquanto vamos dizer, coisas que, de repente, né? Não é um construtor, é um de repente, agora pode ser e tal. Ele não está sempre, ele não é uma continuidade pensada. É assim, você colocou para a universidade, no Brasil isso é perverso demais, que os que leem muito, eles são credenciados dentro da universidade, que é o mestre, o doutor, o licenciado. É isso que está lá. Você não tem mais inteligentia. Aquelas pessoas que leem muito, né? E vão ganhando. São muito poucos, e são da classe dominante ainda por cima. Você não vê isso nascer aqui das classes populares. Você não vê nascer. A gente está desafiando a isso. A gente quer ver nascer isso das classes populares, né? De pessoas que leem muito, que ampliam a nossa cultura. Nós já temos uma capacidade de pensar, eu acho, muito grande, mas ela está pouco, vamos dizer, ela está muito limitada, né? Então, quando você faz a leitura da realidade social da nossa gente, você vê que as pessoas mesmo, elas se elas se autoescravizam, né? Tem gente que tem orgulho de não ler, não lê, não gosta de ler, e acha que isso é natural, não gosta de ler, né? De você pegar hoje, dependendo de bibliotecas comunitárias, para ter a presença do livro dentro dos bairros, e quando você vai discutir com as autoridades, né? Eu estou brigando um pouco com a prefeitura, eu digo, cara, quem falou que a prioridade é alfabetizar, amigo? Quem falou? Você tem 36 mil pessoas que estão com zero alfabetizadas e tem 76 mil que estudam de primeira a quarta, mas você botar todo mundo no mesmo biombo, eles não são leitores. Então, qual vai ser? Eu não creio que o que nós precisamos chamar a atenção da nossa população é que o uso da leitura aperfeiçoa, não apenas pegar e você pegar o mínimo, é como você querer que seu filho vá até a quinta série só para aprender a ler e escrever e depois não usar mais isso, não vir se crescendo, se aperfeiçoando dentro do processo do tempo, de colocando o livro como parte desse processo de aperfeiçoamento. O problema da nossa sociedade, a perversidade da nossa sociedade, é que não tem o autoaperfeiçoamento. Mas o aperfeiçoamento é você ir para alguma universidade, para alguma escola, fazer uma especialização, uma história, doutorado, mas isso não está aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo. Uma empregada doméstica que trabalha 8 horas por dia, volta para casa tudo, diz, apareceu uma em quanto? Em 100 mil, 200 mil? Não vale, né? Não vale, a oportunidade é quebrada. Se tu fores olhar isso entre os professores, o significado de você ser mestre, doutor dentro de uma escola de nível médio é um significado mais financeiro do que um significado de avanço da nossa capacidade de fazer ciência. Não, ok. Agora, assim, só para dialogar um pouco com a conjuntura da nossa história, né? Saiu um dado que foi publicado ontem, tá? Ontem foi, um dado em que os alunos inscritos para fazer o Enem, para poder ingressar na universidade, os alunos pardos, né, negros pardos, né, essa identificação de pardo aí, na verdade, são negros, indígenas, né, e diminuiu em 50%, não é 5% ou 10%, diminuiu em 50% para esse Enem que vai ocorrer agora, né? Isso não é um retrocesso enorme, ou seja, por mais que eu concorde contigo do elemento da necessidade, né, da perspectiva do autodidata, da pessoa que tem que ler sob o ponto de vista do esforço próprio, entretanto, o uso, e nesse sentido, a abertura das escolas, das universidades, para que essa população, mas a população negra, a população indígena,
né, a população parda, a população como um todo brasileira possa ter mais acesso. Isso não é um avanço importante? Nesse sentido, as perdas que nós tivemos nesses últimos anos não devem ser nesse sentido pensadas por nós e nesse sentido, olha, é necessário dar um basta a isso, é necessário que nós possamos reestabelecer um projeto de sociedade. Eu concordo plenamente contigo que projetos de Estado são muito, né, muito amplos, muito. Entretanto, é necessário que a gente consiga pensar alguns projetos de sociedade, né, onde as instituições, as mais simples possíveis, tá? Nesses últimos anos, os sindicatos fecharam, né? As instituições mais simples possam ser fortalecidas sob o ponto de vista do interesse da população, né? E, obviamente, a leitura ela é um desses pontos que tem que ser, de algum modo, assimilada por essas instituições. Tu concordaria com essas questões que eu estou colocando? Eu não consegui pegar um pouquinho, mas deu para entender. É porque tem uma coisa, como eu penso o seguinte, tá? Do ponto de vista educacional, onde é mais rico para um ser humano? Quando é criança. Mas a criança ela é mais frágil. E as crianças mais pobres, cara, elas estão sendo jogadas numa situação tal de que você vai passar 8 anos para tirar delas o ímpeto científico. Você tira das crianças o ímpeto de você querer pesquisar, de querer você buscar e tal, tal. Tanto que nós estamos formando técnicos dentro da universidade, técnicos de nível superior. Né? Por quê? Porque um dos ímpetos que é perdido é esse ímpeto de você ir fazer a busca. Né? O bolsonarismo é para ver se é verdade. Né? Elas pegam a informação e consomem a informação. Elas não dão trato para a informação, mas é isso que a educação está fazendo. Aí, o bolsonarismo, isso, o bolsonarismo, fascismo, isso aqui. Não, amigo, é a nossa escola pública. Da maioria é assim. Né? É assim que ela faz, é assim que ela tira, sabe que ela não permite uma escola que está enraizada com a sua comunidade, ela não permite uma escola que está discutindo com a sua comunidade, ela permite uma escola que aceita um currículo X vindo não sei da onde para fazer não sei o quê. O currículo do nível médio vai ser mudado agora. Mas um dos grandes prejuízos disso que chamam de golpe foi tirar todo o dinheiro do pré-sal que ia para a educação básica. Que é para a educação básica. Quando começou a se mexer na educação básica, dizer, olha, nós vamos mexer, guardar mais dinheiro para a educação básica, né? A situação começou, os caras começaram a ter um chilique. Porque não é para entrar na universidade. Na universidade, você entra, as pessoas vão ter lugar de fala, amigo. Não tem lugar de fala. Agora mexa com as crianças que continuam com a sua família, no seu mesmo local, com seus coleguinhas e tal, trabalhando, e desenvolva nela essa capacidade investigativa, né? De leitura, de tudo. Essa parte é que falta. Então, quando a gente chega na universidade, nós já chegamos com um prejuízo extremo. Extremo. Nós já chegamos com pessoas que já estão, vamos dizer, devidamente enquadradas, vão estudar para fazer prova, tal. Tem protesto, sim. Mas meus colegas protestavam, cara. Quando eu estava em 88, meus coleguinhas de história protestavam. Tá me entendendo? Agora estão dentro da escola pública, né? E desculpa, eu critico isso muito beleza. E quando é que a gente vai fazer greve para melhorar as condições de recebimento dessas crianças aqui? Quando a gente vai fazer greve para a escola ser um lugar digno para todos, não apenas para os professores, mas um compromisso com o mundo em que essas crianças estão vivendo. Quando é que vai acontecer isso? Isso não é pauta do nosso sindicato. Nosso sindicato não discute a educação. Está me entendendo? Ele discute a condição de emprego dos nossos professores, que são uma fatia das coisas. E as pessoas vão aceitando isso. Há protesto, claro, tem gente que está errado, mas não agem.
E uma das coisas a nos perguntar é como você vê algo que é indigno e você não faz nada contra. É porque você é a favor, né? Como se constrói um ser humano assim? E aí eu coloco muito isso. Ele começa no ensino básico. Porque se você for pegar o Piaget, Vygotsky, esses psicólogos da educação que estudaram a educação, é batata, cara. É ali, ó, saiu da barriga da mãe até os 9 anos, ali é a base da construção da mentalidade. Ali vai dizer que esse é o adulto, é ali. E ali nós tínhamos que ter um cuidado, sabe, o maior de todos os cuidados. E é o lugar onde tem o menor de todos os cuidados, cara. É onde o professor recebe menos, é onde estão as piores condições, sabe? Né? Essa perversidade levada ao máximo, né, de você pegar e massacrar os indefesos, né, é terrível. Já deu uma bomba, os Estados Unidos está com alguma coisa lá, matou 2 crianças, né? Pois Na é, mas nós verdade, estamos foram fazendo a 10 mesma crianças. coisa que, por exemplo, foi o papel da igreja, né? Tirar a capacidade de pensar, né? A igreja veio com aquela coisa dela, né? Não, vamos catequizar, tirar os credos das pessoas, tudinho. A escola está fazendo isso agora, bicho. Ela Raimundo, faz isso. E nós para a acabamos ficando gente. num lugar de resistência e tentamos dialogar com a escola sobre isso. Sim, Pessoal, vamos botar isso aqui no centro da discussão. Raimundo, Porque para a a gente. família tem que ser uma família leitora. Oi? Correto. Não, para a gente avançar aqui, que a gente já chegou nos 30 minutos, e aí só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que foi muito, muito rica, né? Eu espero que todos que nos assistam possam aproveitar devidamente aqui o conhecimento do José Raimundo de Oliveira, esse nosso grande companheiro, Raimundo meu José, xará, Pedro. Zé Raimundo é tu, Raimundo cara de pau. José. Ah, é, o meu é. É É isso. porque, na verdade, essa mistura aí de Raimundo e José é grande. Raimundo, vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, tá? Eu queria que tu falasse um pouco sobre, para finalizar, um pouco sobre o que é que está previsto aí do Centro Cultural Nossa Biblioteca, né, para esse ano, para esse final de ano de 2021, né, o que é que está previsto e o que é que e como é que vocês vão trabalhar nesse final de ano aí, quer dizer, está em setembro, né? Então até o mês de dezembro, o que é que vocês estão prevendo e fazer um pouco aí um fecho aqui para o nosso papo. Diga lá. Olha, nós estamos começando a retomar a nossa situação, né? Mas só que nós fomos também vitimados aqui pela pandemia, né? Muita gente desempregada, muitas das famílias que a gente trabalhava junto estão numa situação terrível, né? Dessa maré que veio. Mas nossas ações são ações de visibilidade e nós temos trabalhado para criar novos pontos de encontro da comunidade, né? Tem 2 pontos de encontro que acontecem agora até fevereiro, né? Porque nesse ciclo que a gente está fazendo chega até fevereiro. Um é o que a gente chama de cortejo dos agentes, que inclusive a gente está disputando aí a autoria disso, né? Que alguém falou, não sei quem inventou. Digo, cara, quem executou fomos nós, está aqui. O cortejo dos agentes é contar a história do bairro, né? Só que nós vamos contar a história de um bairro que é tricentenário, né? Então nós temos um projeto maior chamado Guamá Tricentenário, em que a gente comemora o aniversário do bairro, né? Isso a gente inventou ano passado. E o outro é de você pegar os espaços públicos que construíram uma visão negativa do bairro e começar a ressignificar eles. E um deles, agora, é o cemitério. Então, no cemitério, tem agora, dia 31 de outubro, tem o Halloween, né? Que é um imperialismo cultural, né? Os caras quererem impor para a gente, goela abaixo, a visão cultural deles. E nós pegamos e dizemos, não, peraí, bora usar o que a gente tem aqui. A gente tem o cemitério, cheio de histórias de lendas e tal, e tem um bairro que era um bairro de 300 anos que provavelmente aparecia muita assombração. Então, nós vamos fazer um cortejo aqui dentro do bairro. Escolhemos algumas ruas, saímos de dentro do cemitério no dia 31 para dizer que nós temos a nossa própria cultura e falando da cultura e como as ruas vão aparecendo, né? Esse ano nós vamos ter o nosso terceiro cortejo visagento, né? Era para ser o quarto esse ano, mas o Covid não deixou do ano passado. Nós vamos estar saindo do cemitério de Santa Isabel, nós vamos
passar por uma rua chamada Pedreirinha, né, que tem um dos... eu vou usar a palavra templo, né, porque eu não tenho nesse momento, da Umbanda, aqui dentro do bairro do Guamá, o mais velho, né? E a Pedreirinha dentro de escolas de samba, tudo, nós vamos passar por ela, nós vamos passar por uma outra rua chamada João de Deus. Quando nós passarmos, nós vamos estar contando a história da rua para os moradores, né? Nós vamos estar fazendo cada local, fazendo a apresentação, falando da importância de nós valorizarmos as expressões culturais da nossa terra, que são muito mais ricas que as deles lá, né? Nós vamos chegar na João de Deus, nós vamos parar na porta da universidade, porque é a principal universidade da região norte, e ela está dentro do território do Guamá, e a pergunta sempre vai ser, o que significa isso, afinal, aqui, né? E bem do lado dela tem o lugar de uma antiga empresa, que era a Copala, que era uma siderúrgica, né? Metalúrgica ou siderúrgica? Metalúrgica, né? A Copala, eles recebem o nome do rio, mas não tem... A gente não tem saída por mar, a gente vai fazer a nossa guerra do Paraguai, né? Nossa guerra para saída para o mar do bairro do Guamá. Então, nós estamos reivindicando, junto à prefeitura, a construção de uma janela para o rio no bairro do Guamá, né? Então, nós vamos parar exatamente no lugar onde a gente quer que construa isso. Então, vai ser protesto político, vai ser formação, história, né? Pertencimento e valorização da cultura popular do nosso povo, né? Isso é uma forma de leitura. Para nós é uma forma de leitura. Muito bom. Muito bom, Raimundo José de Oliveira. Foi um prazer a gente estar aqui no programa Pensamento em Marcha, no canal Pororoca Cabana. Eu convido, inclusive, o Raimundo a convidar os seus amigos, amigas, a se inscreverem no canal Pororoca Cabana, né? E a gente ter aí várias ferramentas de luta social, né? Tanto pela leitura, que é fundamental, como o Raimundo colocou, é fundamental estimular, né, com que a capacidade, a inventividade das crianças se mantenham, né? Nós só vamos ter, de fato, grandes pesquisadores vindo do povo, né, vindo das raízes negras, indígenas, do povo de Belém, do povo do Pará, do povo do Brasil, se a gente fazer com que as crianças, de fato, mantenham a sua inventividade, e é mais ou menos isso que o Raimundo busca justamente construir com diversos outros companheiros aí no bairro do Guamá. Raimundo, muito obrigado, foi extremamente rica a nossa conversa aqui, né? E eu espero que todos vocês que nos assistam possam curtir aí a fala do nosso querido Raimundo José de Oliveira.